Tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Eu sou Josiane Campos, sou psicanalista, também tenho uma atuação como psicóloga jurídica em varas de família e varas de infância, e sou a idealizadora desse canal aqui, Como Nossos Pais, em que a gente discute temas relacionados a famílias e suas especificidades, como hoje é o caso da adoção, em que a gente vai conversar com a Cláudia Freitas, que é mãe solo, que é uma pessoa incrível. Ela é doutora em estudos literários, e ela escreveu um livro muito lindo que é chamado Pequena Prole. Vou colocar aqui para vocês verem. É o meu exemplar aqui que eu recebi com muito carinho. E o livro trata da adoção, né, da história dela com os filhos, em relação à adoção e todo o processo de viver o dia a dia, todas as mudanças, enfim, ela tá aqui já. Boa tarde a todos. Gente, para a gente começar essa conversa, que eu estou assim, muito animada, muito feliz mesmo com essa oportunidade de conversar com ela a respeito da produção do livro, do conteúdo, enfim. Eu sempre gostei muito de ler, eu leio desde pequenininha, devoro os livros todos, e E a gente faz assim, muitas leituras técnicas em razão do trabalho, sempre tendo que se atualizar. E é um prazer muito grande poder fazer a leitura de um livro que trata da adoção, mas de uma maneira muito particular, porque trata da experiência da adoção, né? E nesse caso, a experiência de uma mãe que recebe os seus filhos. Aí ela vai contando através de crônicas, uma mais linda que a outra, diga-se de passagem, a respeito desse processo todo, né, de se aproximar dos filhos, de conhecê-los, de se reconhecer mãe, né, deles a reconhecerem como mãe. Estamos aguardando a Cláudia entrar aqui. Eu já com meu cafezinho, espero que vocês estejam com um cafezinho aí também. Afinal de contas, café é vida. Quando a gente vai falar de livro, vai falar com a autora do livro, tomando um cafezinho, gente, olha que delícia. É tudo de bom. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui, que ela já deve estar entrando. Bom, como que vai funcionar essa nossa conversa de hoje? Assim que a Cláudia entrar, a gente vai falar a respeito, então, desse livro que ela produziu. E eu selecionei alguns trechos que me chamaram a atenção, que me tocaram mais, pela beleza da escrita e também pelo conteúdo, né? Por aquilo que pelos temas que ela vai abordando dentro da temática da adoção. Então, a adoção é o grande eixo, digamos assim, e à medida que a gente vai fazendo a leitura do livro, ela vai trazendo vários elementos relacionados à adoção, o que torna o livro muito rico. Fora, assim, a sensibilidade, né? A forma como ela escreve é uma maneira muito envolvente, muito cativante, e a sensibilidade que ela traduz quando ela vai contando as histórias, né, que ela vivencia. Então, eu indico fortemente, espero que vocês aproveitem bastante essa conversa aqui, para que a gente possa, não sei o que está acontecendo, está demorando um pouquinho, deixa eu testar novamente. Manda uma solicitação, Cláudia, você está aí ainda. Preciso dizer para vocês que eu chorei várias vezes fazendo a leitura do livro, porque ele é bem, bem bonito, pela forma como ela escreve, né? Vamos aguardar um pouquinho. Vou mostrar o livro aqui para vocês. Olha a capa que fofa, né? Então dá para ver aqui o rostinho da Cláudia.
A Lá e o Lô são os personagens principais, né, do livro. Ele se chama Pequena Prole, A Vida Pós-Adoção. E ela escreve praticamente em relação aos 2 primeiros anos, né, desse período, desde então, desde quando ela soube, através de uma ligação, aquela tão famosa ligação, né, é, de que então tinha uma criança é, disponível para adoção dentro do perfil dela, até quando as crianças chegam, enfim. A Márcia escreveu, está difícil localizar a página. Que página, Márcia? Na hora que entrei, não apareceu ao vivo. Tive que ir até a página de vocês. Ah, entendi. É, daí eu já não sei dizer por que que isso acontece. Oi, Letícia, bem-vinda. A Fernanda está aqui também. O Juliano da Serra. A Cláudia entrou agora. Estou mandando uma solicitação para você, tá, Cláudia? Aceita aí. Ah, agora sim, acho que ela vai entrar. Graças a Deus. Olá, tudo bem, Tudo Cláudia? bem. Eu não sei se você viu Joia. que apareceram várias solicitações para eu entrar, e eu não conseguia. Ah, Tive que trocar de celular. ainda bem que agora deu certo. Ah, talvez fosse alguma coisa na conexão, né? Gente, não é fácil essa vida pandêmica, essa vida tecnológica, né? Acontecem essas situações, deixa a gente meio ansioso. Mas o importante é que agora você está aqui. Como é que você Graças. está? Um pouco nervosa Bom, por conta dessa apreensão de não conseguir entrar. ah, sim. Ah, faz parte do meu show. Enquanto você não entrava, eu estava aqui falando para o pessoal a respeito do livro, mostrei a capa, falei que você escreveu a respeito, especialmente dos 2 primeiros anos, desde quando você recebeu a famosa ligação, né? Assim, tem uma criança com o seu perfil, né? Até um período posterior, quando as crianças já estavam na casa de vocês, a respeito da convivência. Isso. E estava contando para as pessoas assim que eu estou bem feliz, é um grande prazer te receber aqui, né, e a gente poder conversar a respeito do seu livro, porque é um livro de, assim, na minha opinião, um livro de bastante sensibilidade, um livro que transmite muitos afetos, mas especialmente o amor e a maternidade. Eu me emocionei várias vezes enquanto eu fiz a leitura. Eu não tinha falado para as pessoas ainda, mas vou falar agora. Eu tenho mania quando eu estou lendo um livro, ou eu grifo, e daí o livro fica todo riscado, ou às vezes eu faço uma orelhinha na folha quando eu acho assim, o assunto importante, e depois eu quero retornar ali. E como eu sabia, enquanto a gente estava fazendo a leitura, enquanto eu estava fazendo a leitura, de que a gente faria uma live, eu fui fazendo nessa modalidade de orelhinhas, e o meu livro ficou cheio de orelhas, olha aqui. Ó, tá cheio tem em cima e tem embaixo. Quando a parte importante estava escrita embaixo, eu colocava embaixo, entendeu? Ó, tá cheio. Porque ele é muito legal. E daí, assim, pra gente começar a conversar, queria que você falasse um pouquinho, assim, de como é que foi para você esse processo de escrita do livro, né? O que te motivou. Até tô achando que eu vou pegar aqui na página 67, gente. Se vocês tiverem o livro aí, vocês me acompanhem. Se não tiver, tá escrito assim, ó. Vocês são meus destinatários, meus parceiros de conversa.
Por isso o formato epistolar de tantas linhas, endereçadas a duas pessoinhas que ainda serão no futuro leitores de um tempo que ainda não sei quando. Então me parece que você escreveu, né, para os seus livros, para os seus filhos, mas queria entender um pouquinho assim, como é que foi esse processo da escrita, o que te motivou? Bem, eu queria primeiro agradecer o convite. A gente já teve uma live anterior, foi muito bem sucedida, as pessoas gostaram bastante. É um prazer encontrá-la, ainda que virtualmente. Não sei se as pessoas sabem, mas a Josane participou do nosso processo de adoção. Ela fez algumas entrevistas conosco. Então, ela conhece a mim e aos meus filhos ainda quando o livro sequer tinha começado, né? Eu queria agradecer. Também porque as lives de fevereiro serão comigo e com o Alexandre Luquezzi, que é um nome importantíssimo no universo da adoção. Fiquei metida. Estou me sentindo do lado do Alexandre Luquezzi. Tá vendo, né? Né? Então, as crianças chegaram em fevereiro de 2017. E, como acontece em muitas famílias adotivas, as crianças chegam com pouquíssimos artefatos de memória. Quase não tem fotos, não há registros médicos, não existem histórias em torno do nascimento, você não sabe. E você não vai ter acesso a isso. Então, minha primeira preocupação foi criar um acervo memorialístico para eles, composto por cartas, por fotos, por vídeos, por histórias. Só que, nesse período de chegada, havia coisas que eu queria deixar registrado, mas que não eram assuntos para serem debatidos com uma criança de 6 e uma criança de 2 anos. Eles sequer poderiam acompanhar a discussão. Mas se eu deixasse o tempo passar, a poeira dos dias acaba encobrindo coisas importantes a serem ditas, né? Eu falei, então eu vou escrever, vou deixar registrado. Quando eles forem adolescentes ou jovens adultos, aí eles poderão ter acesso a esse material e compreender bem. Comecei a escrever. E utilizar o Instagram quase como um backup. Se ele estava lá, ele estava protegido, nada ia acontecer com aqueles textos. Só quem Você começou a acompanhar... escrever no Instagram, então, ou não? Eu comecei a escrever no Instagram, em forma de cartas, como estavam sendo aqueles dias, aqueles meses iniciais de adaptação de uma nova família. Só quem tinha acesso nesse período à página do Insta era basicamente a família e alguns amigos. Só que no boca a boca, um foi indicando para o outro, para o outro, para o outro. E principalmente pessoas vinculadas à causa da adoção, pessoas ligadas a grupos de apoio, começaram a seguir e me incentivaram a publicar, dizendo, olha, Cláudia, tem muitos livros sobre a espera e a chegada dos filhos, mas não há muito material sobre o que acontece depois. E o que você está trazendo de novo é exatamente essa perspectiva do pós-adoção. Aí, a minha proposta inicial era escrever durante 2 anos, eu cumpri esse período, e aí depois disse, tá bom, se no futuro acontecer algo extraordinário, se as pessoas insistirem, enfim, aí eu cuido da publicação. E algo extraordinário de fato aconteceu, que foi a pandemia. Foi esse período de isolamento social. Aí eu disse, ok, agora é o momento, terei tempo, terei espaço, terei agenda livre. Que pessoa ingênua, né? Mal sabia eu que a jornada seria tripla, que trabalharíamos muito mais e que os desafios seriam inéditos. Mas eu me propus a revisar o livro, a fazer a edição, justamente nesse período de pandemia. E aí 2020 acabou sendo o ano dedicado a isso. E logo no início de 2021, vamos dizer que é um bebê de ano novo, veio à tona o Pequena Prole. E nessa época de escrita, eu trabalhava em outra cidade, uma cidade vizinha a Londrina. E aí a gente tinha, eu e os meus colegas de trabalho, nós tínhamos 2 horas de ida de viagem e 2 horas de volta de viagem. Então, esse livro foi escrito basicamente no sacolejar da van, indo ou voltando do trabalho.
E o Aham. formato de edição é que foi na quarentena. E, e aí ele está agora disponível nesse outro formato, nesse formato Então, nesse período impresso. de ida e vinda, que você tinha um tempo, digamos assim, para pensar no que estava acontecendo, enquanto você estava indo trabalhar. Porque às vezes, enquanto a gente vive as situações, você não tem muito tempo para pensar, né? Você simplesmente vai lá e vive. E aí, nesse Exatamente. período de ida e vinda do seu trabalho, que você parava, pensava e também escrevia. E colocava no papel. Sobre isso que você falou agora há pouco, a respeito de que não tem assim, não tem muitas informações sobre as crianças, né? Quando vocês recebem as crianças, quando você recebeu as crianças, no seu caso, você tinha poucas informações a respeito da vida delas, né? Uhum. Isso me pôs a pensar, porque eu que estou do lado de cá, digamos assim, estou do lado de quem trabalha com a adoção, de quem recebe as crianças, de quem recebe os pais, é, de fato, a gente muitas vezes se preocupa com uma situação mais global, mas a gente não consegue recolher, assim, enquanto a gente ainda está em contato com a família biológica, por exemplo, algumas informações mais refinadas mesmo do dia a dia, né? E aí, quando a gente passa informação para vocês, achando que nós estamos passando toda a história de vida para a pessoa, ela vai entender quem que é essa criança, na realidade, não, falta muita coisa, né? Tem Falta bastante muita coisa. lacunas mesmo. É, É, o tem meu até caçula, no teu caçula você não tem quase nada de informação. praticamente nada. E ontem não, alguns dias atrás, ele me perguntou qual tinha sido a primeira palavra que ele disse. Aham. E aí a gente foi nesse processo, tá? O que que você gostava demais quando você chegou? Ah, gostava muito de fruta e gostava muito de água. Como você falava água? Ah, falava aula e tal. Ah, Taranã. E ele mesmo foi chegando à conclusão de que, nossa, provavelmente a minha primeira palavra foi água. Eu acho que sim, acho que faz aham. todo sentido do mundo. Então, de alguma forma, nós estamos construindo memórias também de Sim, coisas que a sim. gente supõe, de pistas que eles nos legam, mas Uhum. é também um processo de construção. Tem um trechinho no teu livro que você fala disso, né? Que ele, pelo jeito, ele é perguntador, né? Há poucos dias, Lô me perguntou quem cuidava dele quando ele era bebê. Aí se escreve que você se perdeu por uns segundos na resposta, porque não sei, não é a mesma coisa que ninguém, né? Alguém cuidou, mas talvez você não soubesse quem. E achei, assim, muito bonita a forma como que você colocou, né? É, Antes de nascer, você escolheu a mamãe e nossa família. Quando você tinha 2 e a sua irmã 6 anos, finalmente conseguimos nos encontrar. Entre uma coisa e outra, pessoas muito especiais cuidaram de vocês no abrigo. Gosto muito delas por causa disso, mesmo que eu não saiba o nome de todas. Então é um jeito de dar uma importância para essa história, mesmo que você não a conheça. E eu achei isso muito lindo. Eu falo, gente, é só emoção esse livro aqui. Porque é um jeito de respeitar a história, mesmo que você não estivesse presente, e de considerar afeto nessa história. Uhum. Mesmo Eles, que não fosse dentro de uma família, né? isso. Eles falam com muito carinho e às vezes até com saudade do abrigo. As Aham, lembranças que eles trazem é de estarem cercados por crianças por todos os lados. Era como se fosse uma farra o dia inteiro. aham. Eles se lembram das pegadinhas que eles aplicavam, de esconderijos que eles encontravam e que os adultos não conseguiam encontrar e tudo. E mesmo as coisas ruins, eles não sabem ainda que eram ruins. Por exemplo, assim que eles chegaram, eu estava escovando os dentes da minha filha e perguntei quem escovava os seus dentes no abrigo. Aí ela respondeu: a gente. Sim, Hum. se uma criança de 5, 6 anos já responde a gente, significa ninguém. Nesse caso, é ninguém mesmo. Nesse Porque caso, eles não não se sabem escovava o ainda dente. isso. Mas veja, quando ela me deu essa resposta, ela não tinha consciência de que era uma resposta ruim, de que era Uhum. um contexto prejudicial a ela, ela não tinha essa noção. Então, aquilo que eles trazem, que eles mencionam do abrigo, é afetuoso.
E eu me sinto muito Uhum. grata às pessoas que estavam lá por conta disso. Graças a Deus, eles estão vindo com memórias boas de lá, até com Sim, certas eu acho que isso que saudades. importa. Né, nessa construção de memórias, eles poderem trazer essas memórias afetivas, que vão fazer com que eles se sintam pessoas importantes, né? E que isso tenha sido também um período importante para eles. E Uhum. tem alguns trechos do seu livro que você traz esses elementos, assim, e por isso que eu fiz a leitura desse, porque eu achei bem bonito, assim, essa consideração pela história pregressa. E até, assim, retomando aquela pergunta que eu fiz, né? Como é que foi esse processo de construir o livro? Acho que isso eu queria entender um pouco mais, porque você falou assim, foi lá nos trechos, indo e vindo do meu trabalho, mas como é que foi que você escolheu? Enfim, se puder contar um pouco. Como eu escolhi os textos que foram para o livro, Uhum. ah, eu escolhi aqueles que eu achei que pudessem ser compreendidos daqui a muito tempo. Porque várias publicações que se faz, elas são muito circunstanciais, elas dizem respeito ao presente e agora. E daqui a 2, 3 anos elas não vão mais fazer sentido. Então, um dos Tá. critérios foi esse, a longevidade, digamos assim, das ideias, o quanto elas vão conseguir persistir no tempo. E o segundo critério foi selecionar assuntos, selecionar conteúdos que ajudem as crianças no futuro a perceber a caminhada, a perceber a Uhum. trilha que nós seguimos. Essa construção mesmo. Isso, exatamente. Porque, veja, quando eles forem ler o livro no futuro, eu não serei mais a mesma mãe. Claro que não. Uhum. Quando eu escrevi, eu era uma mãe recém-nascida, recém-ingressa no universo da maternidade. Quando eles forem ler, quando estiverem entrando talvez na vida adulta ou ainda na adolescência, eu serei uma mãe de adolescentes, eu serei uma mãe de jovens adultos, será outra Cláudia. Então, eu escolhi os textos que de alguma forma permitissem com que eles caminhassem junto com as histórias Uhum. e que o percurso fizesse sentido. Então, como era quando eles chegaram, como foi a adaptação na escola, de que maneiras as pessoas os receberam, como foi a Uhum. chegada na cidade, como foi o voo de Belém para Londrina, porque meus filhos vieram do Pará. E daí Uhum. eles enfrentaram a primeira viagem, logo de avião, muito longa, com uma desconhecida completa, que eles estavam aprendendo ainda a chamar de mãe. Então, foram esses textos que, de alguma forma, começam a nossa vida, mas que terão continuidade, terão reflexos lá na frente, que acabaram entrando no livro. Aham. Foram esses que você escolheu, então. Uhum. É. E falando, porque assim, conforme eu fui lendo teu livro, vai dando para perceber essa transformação, sabe, Cláudia? Essa sua transformação em mãe e a transformação deles enquanto seus filhos, enquanto filhos. É muito bonito percebendo isso. Tem um trecho que eu selecionei, eu acho até que eu publiquei nos stories, mas eu vou ler de novo porque ele é bem bonito. Deixa eu só achar aqui, que página que tá. Ai, é um que tá escrito Feliz Dia das Mães. Ah, foi um texto. Aqui, ó, Dia das Mães, tá na Dia das página Mães. 42. É do dia em que, pelo que eu entendi, é o dia que vocês recebem a certidão de nascimento, né? Com os nomes deles já com o seu sobrenome e tal. Daí tá escrito assim, mas principalmente feliz dia para nós, filhos, que estamos comemorando a finalização do processo de adoção. O juiz reconheceu o que os astros, as cartas e o amor já diziam em 3 vias reconhecidas no cartório. Parabéns lá, parabéns Lô. Feliz nosso dia. E o título dessa crônica aqui é Dia das Mães. Então me parece que aqui você nasce como mãe também, né? Não, e por coincidência, foi no Dia das Mães mesmo. Ah, é? Olha que legal! Não foi quando Arrasou! saiu as certidões, mas foi quando o juiz bateu o martelo e encerrou o processo de adoção. E nós recebemos a notícia no Dia das Mães, no segundo domingo de maio. Que legal, olha, tá vendo? Que bonito. E eu tava retomando até
Eu fiquei curiosa, na verdade, né? Porque como você falou no início, eu acompanhei um pouco esse período aí de aproximação entre vocês. Na verdade, já é o estágio de convivência, né? E aí eu precisei fazer um relatório para encaminhar para o juiz lá do Pará, é Belém, Uhum, né? Para isso. encaminhar para ele lá, porque o processo estava lá ainda. E daí eu estava relendo minha conclusão e eu escrevi alguma coisa nesse, assim, de que era favorável à continuidade desse estágio de convivência, porque de fato vocês já eram uma família. Vocês já tinham todos os vínculos de afinidade, de afetividade, vocês já eram uma família, né? Era só dar continuidade tipo, no processo. Vocês já eram uma família. Quando eu conheci vocês, vocês já eram uma família. Então, esse reconhecimento, eu acho que e você fala disso no livro também, como tem gente estranha que acompanha esse processo, pessoas que nem nos conhecem, que vêm dizer, ah, vocês são uma família, né? E quando eu fui lendo isso no livro, eu falei, ah, acho que eu fui uma dessas. Acho que foi, Josane. Mas é muito engraçado, porque, Uhum. veja, embora a quantidade de amor entre filhos biológicos e filhos adotivos seja a mesma, não dá nem para comparar, porque amor nem se compara. Existem peculiaridades, existem especificidades nas famílias adotivas que às vezes as famílias biológicas não percebem. Por exemplo, a importância da mudança do nome da criança e a Uhum. inclusão do sobrenome dos pais. Nossa, mas para a família adotiva aquilo ali é um dos marcos da história daquele núcleo, daquelas pessoas. E a família biológica nem sempre vivencia isso. E na trajetória adotiva, nós também somos avaliados, entrevistados, nós somos medidos, nós somos julgados. Por razões óbvias, as crianças normalmente já têm um passado traumático e você não quer que os traumas se repitam numa nova família. Então, Uhum. essa burocracia em torno do processo, ela faz todo o sentido do mundo, ela não é vã de forma nenhuma. Mas não deixa de ser muito estranho que pessoas de fora da sua família determinem se vocês já têm laços suficientes, se os vínculos se concretizaram e tudo. Isso é algo que eu acho que uma família biológica não vai entender. Só as Uhum. adotivas. O quanto existe a presença do outro no núcleo familiar. Isso não é uma reclamação, Validando é ou uma não, né? constatação. Sim. Tem que É uma ter. diferença gritante, é algo que quem não acompanha um processo de adoção, não conhece alguém que já foi adotado, não tem noção que isso acontece, né? Para a formação de uma família. Bruno perguntou aqui Exatamente. quem atendeu o processo de adoção. No caso da Cláudia, o processo de adoção, ele veio de Belém. Na verdade, o processo tramitou lá em Belém, que é de onde as crianças vieram, né? E quando veio Uhum. para cá por carta precatória, para que a gente fizesse a avaliação, enfim, daí fui eu. Foi a minha vez. Cheguei lá e conheci, então, essas pessoas incríveis, né? É. E pude fazer parte um pouquinho dessa história. Mas, Eu como eu sou já muito disse, grata a quando eu os José, conheci, vocês já eram família, já eram, com toda certeza. mas eu não sabia E ainda. Eu cheguei para a José e falei, eu, eu não sei o que fazer. O meu filho está numa fase que eu não sei se eu levo no pediatra ou se eu chamo o exorcista. Era mais uma ou fase menos isso. bem desesperadora. É. E, como eu mencionei há pouco tempo atrás, a necessidade da confiança nas equipes técnicas que acompanham a adoção. É muito difícil você confiar em quem tem de te avaliar. Porém, os pais adotivos ou quem ainda vai ingressar nesse universo, quem ainda vai entrar com pedido, deve confiar nas equipes, partindo do pressuposto de que as equipes querem muito que essa adoção dê certo. Ninguém quer que a criança volte Isso. para casa. Ninguém quer que a criança volte, a gente quer que dê certo. Nós não vamos Exatamente. forçar uma situação, mas a gente vai fazer tudo que a gente puder em termos de orientação, de cuidado, de respeito, né, de ajuda, enfim, para que essa família ela aconteça. Então a gente não está ali para julgar, né? A gente está ali para acolher
e para caminhar junto, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu estou acompanhando, assim, os processos, a gente está junto, nós estamos caminhando juntos aqui. Se tiver algum problema, vamos conversar do problema, porque daí, assim, a gente vai tentando encontrar soluções, tentando encontrar alguma alternativa, né? Então, isso pode ter certeza, a gente quer mais é que essas famílias aconteçam, né? Exatamente. Então, eu falo dos estranhos no livro, mas são os meus estranhinhos de estimação. E quando as crianças souberam que você estava escrevendo um livro? Você chegou a falar para eles? Como é que foi isso, assim? Como que eles reagiram? Pois é, a ideia era muito abstrata para eles, porque eles perguntaram: é sobre animais? É sobre bicho? E tal. Então, claro, eles perguntaram, eles estavam fazendo paralelos com os livros infantis que eles consomem, né? Eu disse: Uhum. não, é sobre adoção. Ah, mãe, de novo, pelo amor de Deus, muda de assunto. E aí, quando os livros chegaram, eles se viram na capa. Porque a capa Uhum. tem uma foto nossa, é uma foto em que o rostinho das crianças está preservado, mas somos nós três nessa foto, nessa capa. Aí eles disseram: Aqui, Oba, ó, é um lindinho. livro com figuras! Aí eles Ah, abriram, só tinha a figura da capa. Então foi uma segunda decepção. Eles abriram, não tem desenho, não tem não tem figura nada, nesse livro, nem que para eu livro pintar. chato. Que livro chato! E como assim É. a gente continua em isolamento social e os livros não estão em vitrines de livraria, eles não tiveram essa missão de se ver numa livraria, de se Uhum. ver numa vitrine. Mas eles tiveram contato com o livro físico e acharam muito chato, que eu podia ter feito uma coisa para eles colorirem, eu podia ter feito alguma coisa, né, com animais, no Mais zoológico, legalzinho. É. e porque eles não são o É público-alvo um livro ainda. para um outro momento da vida deles mesmo, então, né? Não, Porque com exatamente. certeza, num outro momento, eles vão apreciar, eles vão se sensibilizar, com toda certeza. Isso, até porque eles têm uma pequena biblioteca infantil sobre adoção, com livros a Uhum. respeito dessa temática, mais lúdicos, divertidos e tal. De repente, a mamãe faz uma coisa que não tem nada a ver com isso, que chato. E dessas histórias todas que você contou no livro, tem alguma que você se orgulha mais por ter escrito? Alguma que foi muito difícil de escrever? Dois textos foram muito difíceis. Um foi sobre depressão pós-adoção. Poucos pais adotivos falam a esse respeito, porque parece até desrespeitoso. Tipo, se passa 4, 5 anos numa fila de adoção, de repente chega o seu filho e você entra em depressão. É um pouco tabu no universo dos pais adotivos. E foi um texto muito difícil de ser escrito, porque era muito recente. Não sei nem se eu já tinha virado essa página, não sei nem se eu já tinha superado quando eu sentei e escrevi. No entanto, eu achava o seguinte: as crianças vão saber disso em algum momento. Que saibam por mim, que saibam os Uhum. motivos, que entendam os porquês. Do contrário, é claro que elas pensariam assim: nossa, eu cheguei e a minha mãe entrou em depressão, então minha chegada foi horrorosa, trouxe infelicidade. E não, não eram esses os motivos. Então, sentei. E eu acho que foi um texto que faz sentido. Faz sentido até para quem não tenha Uhum. passado. Então, eu tenho orgulho dele por isso. E outros que foram muito complicados de escrever foram aqueles que falavam de sutilezas. Porque, veja, os Uhum. eventos extravagantes você senta e você apenas descreve. Eles existem por si só. Mas as sutilezas, as miudezas da vida, elas são muito mais difíceis de serem colocadas no papel. Por exemplo, foi muito difícil escrever o texto que fala sobre as festas infantis no colégio, em que a criança vai se apresentar e Uhum. ela procura os pais com um olhar assim na multidão e de repente ela acha a mãe ou acha o pai e o impacto que aquilo gera no adulto. Muito difícil de colocar em palavras.
algo que acontece em poucos segundos, algo que é muito subjetivo, algo que a maioria talvez nem perceba. Esses foram os É. textos mais difíceis de traduzir, talvez, E, em assim, e palavras. ao mesmo tempo, justamente por isso, porque você está falando de algo que aparentemente é simples, mas que tem toda uma relevância para quem está se tornando mãe, para quem está reafirmando a Uhum. maternidade, né? E no contexto de crianças que talvez em outros momentos não tiveram essa mãe ou alguém ali presente para assistir a apresentação, por exemplo, para quem eles pudessem se apresentar. É muito linda essa parte também. Então, é E algo é que eles não bem. tiveram, que eles ganham e que ninguém fala a respeito exatamente pela rapidez com que acontece. E capturar esses segundos em palavras é difícil. Eu fiquei muito Uhum. orgulhosa do resultado, exatamente desses textos complicados de serem escritos. A Gilmara tá te dando uma dica aqui, Cláudia. Escreve um livro infantil bem colorido, as crianças vão amar. Acho que pode ser seu próximo passo, né? Fazer um livro infantil. Em algumas E dessas histórias. Algumas dessas tem um histórias pequeno em formato mais, Brasil. quem sabe. E quando você É, fala que um dos textos muito marcantes, assim, muito tocantes para você é esse que fala sobre a depressão pós-adoção, né? Eu acho que faz todo sentido mesmo o fato de que, assim, se a partir da chegada das crianças existe o nascimento de uma mãe, né, e o nascimento deles como filhos, apesar deles já existirem, né, apesar deles já existirem, ali é o nascimento da Cláudia como mãe. E assim como qualquer outra mãe que quando o filho nasce, ela pode ter a depressão pós-parto, a depressão pós-adoção pode existir. Aquela mãe que teve depressão pós-parto, muito possivelmente foi uma mãe que também esperou muito pelo seu filho. E a depressão, ela tem muito mais a ver com todas as mudanças, com tudo que aquilo implica, com tudo que aquilo significa, as responsabilidades que vêm junto, né? Tudo que vai mudando, né, em torno da vida daquela mulher que se torna mãe, que é um papel extremamente importante e que às vezes as pessoas têm mesmo muita dificuldade de encarar e de aceitar, inclusive, né, que passa por isso, enfim. E assim como você traz esse tema para os seus textos, né, você fala disso mais de uma vez, se eu não me engano, no livro, e fala com uma profundeza, assim. Você também fala de outros temas dentro, então, assim, tem a coisa da adoção em si, mas vários outros temas que vão surgindo à medida que você escreve, e que, assim, é aquilo que eu tinha falado no começo. Você fala do tema a partir de quem vive aquele tema, e não de quem explica o que aquilo significa. E isso traz todo um sentido muito da experiência mesmo, sabe? Que você consegue transmitir. Então, você fala da adoção tardia, fala da adoção de irmãos, fala do fato dos seus filhos terem outros irmãos e como é que é a convivência com essa família, como que a gente pode chamar, estendida? De uma sim. família mais ampliada, estendida. Fala da maternidade solo, fala também da rede de apoio que você vai construir, né? Precisou construir e constrói em torno, né? Para conseguir exercer essa maternidade. Não por ela ser solo, mas porque para você ser mãe você precisa ter uma rede de apoio, senão você não dá conta que é muita coisa. Então todos esses temas vão entrando assim no livro, né? Quando você estava escrevendo, você pensava nisso? Ah, eu tô falando desse assunto, desse tema, através dessa história, sim ou não? Não, eu não tinha noção do conjunto. Eu não tinha noção do que seria a soma dos textos. Tá. Eu fui escrevendo à medida que eu ia refletindo e que os assuntos iam ficando mais claros para mim. Tanto que não tem uma ordem cronológica no livro. Eu Uhum. podia ter escrito, né, do dia 1, dia 2, no formato de diário mesmo. E a ordem em que esses textos aparecem no livro é exatamente a mesma ordem que eles foram sendo publicados e a ordem em que as coisas foram ficando mais claras para mim. Uhum.
nós não somos lineares, né? A nossa vida não é linear. Não é E o eu achei capítulo legal isso, porque cronológico. bem isso, né? Você falou, ó, eu escrevi dos 2 anos. Uhum, Textos, mas foi no decorrer de 2 anos os escritos, mas não necessariamente contando o que aconteceu minuciosamente, né, dia a dia naqueles 2 anos, mas aquilo que você foi vivenciando e refletindo a respeito da sua experiência também, né? exatamente. Tanto que tem informações sobre a minha infância. Assim, é muito rápido, Sim. muito breve, mas tem. E Uhum. aí, na verdade, não é o que aconteceu em 2 anos, mas é o que eu refleti em 2 anos. Isso, É um pouquinho diferente. isso aí. Aham. Exatamente. Mas não, eu não tinha noção do conjunto. E eu não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar. Quando eu estava fazendo a revisão do livro, eu estava vendo se eu não tinha esquecido uma palavra, se a acentuação estava correta, se a ordenação dos parágrafos fazia sentido. E o livro foi publicado e eu acho que eu continuava sem essa noção de conjunto. Ela só começou a Uhum. acontecer há 2 dias atrás. Por quê? Porque eu fiz uma Ah, postagem na página do Instagram e pedi para as pessoas apontarem momentos, fragmentos do texto que particularmente tivessem emocionado essas pessoas, esses leitores, e se quisessem mandar dúvidas, enfim, impressões gerais sobre o livro. Eu achei que as pessoas fossem apontar assim, adorei o texto X, adorei o texto Y. E uhum. não, foram os leitores que me trouxeram essa visão de conjunto, essa visão do que o livro Olha era que no legal. total. Eu continuava vendo de forma fragmentária. E eu precisei desse olhar e dessa validação do outro para ter ideia do conjunto. Aí eu me assustei. Como que é? Eu me assustei porque eu achava que as pessoas associariam o livro à ideia de honestidade, de franqueza, de tipo, poxa, ela Hum, escreveu realmente o que ela viveu. Por quê? Porque eu não conto nenhuma história extraordinária, não são amores perfeitos e os personagens não são heróicos. A gente uhum. comum. Então eu achei que as pessoas fossem associar franqueza ao livro. Tá. E aí, quando as respostas vieram, alguns disseram assim: olha, o livro é pequeno, mas ele é denso, ele é potente, e, Tô de acordo. e De muita, acordo. muita gente falou assim: Cláudia, tem muita dor nesse livro, tem muito sofrimento. Hum, Aí eu me assustei. Por quê? Porque os destinatários do Pequena Prole, eles são os meus filhos, que vão ler daqui a 2 anos. O fato do livro ter sido publicado, para nós, do ponto de vista da família, é secundário, entende? Porque uhum. eu falei assim, como assim eu escrevi da perspectiva da dor e escrevi da perspectiva do sofrimento? Não quero que as crianças pensem isso, eu não quero que esse livro doa neles. Não é a minha Tá. intenção, é a última coisa que me passou pela cabeça. E eu te confesso que eu ainda não digeri, eu ainda não processei da maneira que deve ser processada essa informação. E veja, as pessoas diziam isso, tem dor, mas é doce também, mas é divertido, tem partes engraçadas. Uhum. Mas essa insistência, essa, essa palavra que apareceu em vários e vários comentários de leitores de que o livro carrega dor, e é bastante, eu te confesso que me deixou numa ressaca moral tremenda. Hum. Ficou chateada com essa informação, com esse retorno. Eu não sei nem se chateada é a palavra, eu fiquei mesmo chocada, sabe? Tá. Exatamente. Porque para mim o Será livro que as falaria pessoas que mais sobre leram? cura do que sobre dor. Tá. Essa Posso era a minha falar como que intenção. ficou para mim? Então, Pode? é, conforme eu fui lendo, eu chorei muito lendo o livro, mas eu não chorei de dor. É porque assim, eu te conheci na época em que estava fazendo aquela avaliação, enfim, né? Então a gente acaba perguntando, conversando muito, então, e eu notei naquela ocasião que você é uma pessoa bastante honesta.
essa honestidade eu notei lá atrás. Porque você foi uma pessoa que não tentou mascarar os problemas, as situações. Você foi me contando com franqueza, olha, isso, a gente está dando conta, isso, a gente não está dando conta, isso eu já estou tentando fazer tal coisa, isso eu não sei o que fazer. Então você foi sendo muito honesto. E todos os contatos que eu tive com você, desde lá até hoje, sempre transpareceu essa honestidade. Então eu acredito que os seus filhos que te conhecem, né, e cada vez vão te conhecer mais, vão conhecer essa honestidade, talvez vão ler com esse filtro. Foi assim que eu li. E, para mim, é um livro que traz muitos afetos. Quando você fala, por exemplo, da própria depressão pós-adoção, se a gente está falando de depressão, nós não estamos falando de uma coisa feliz. Então, assim, ele traz um conteúdo que traz um afeto, que a gente consegue, parece que sentir o que você estava sentindo naquele momento. Assim como quando você conta de algumas coisas engraçadas, eu dei risada. E quando você fala do amor, como essa construção do amor foi acontecendo, tanto da sua parte quanto da parte dos seus filhos, é muito bonito, é muito autêntico, sabe? Porque é isso, você não estava numa ilusão de, então eles chegaram, vai ser perfeito, família da propaganda de margarina. Você consegue notar exatamente quando as crianças começam a dar abertura para você. E isso, na minha visão, isso não tem dor. Isso tem uma construção e um respeito, sabe? Então, tudo isso eu fui vendo, fui sentindo, assim, e eu chorava, porque eu achei muito bonito tudo isso, sabe? Tem um trecho lá que você, alguns trechos, né, que você vai contando o quanto que a Lá levou um tempo para, assim, confiar, a coisa de poder confiar num adulto, que talvez e você também não sabe, mas talvez adultos tenham prometido coisas para ela, a ponto de que quando você promete, nem sempre ela é aquela criança que titubeia, né? Mas quanto isso já está mudando, ou quanto em alguns momentos, esses bem sutis que você conta, né? Dá para notar que ela já está conseguindo dar um voto de confiança. Então, isso, sei, eu talvez por estar nesse universo da adoção, por trabalhar com isso, né, também, assim, muito próximo das pessoas, eu não vejo isso como dor, mas eu conheço pessoas, assim, que são alheias a esses temas, e que às vezes, quando eu conto alguma situação que eu vivencio, assim, a pessoa, nossa, a pessoa fica muito afetada, porque ela não vive aquilo. Então, talvez seja isso também, né, dos leitores. E eu acho que é bom, que daí as pessoas vão conhecer o que é uma adoção de verdade, assim, com as suas dores e as suas delícias, né? A Márcia Cel, que está nos acompanhando aqui, ela escreveu nos comentários que existe diferença entre dor e dor compartilhada. Diferente. Os resultados são diferentes. Mas você sabe, olha que bonito aqui. Já dói a história deles e sentir junto com alguém que segura a mão alivia a dor. São dores diferentes. Não, é e alguém verdade. Tá querendo saber como que adquire o livro. Aguenta mais um pouquinho que ela já vai contar como é que faz para conseguir o livro aqui. Olha, a Mary falou que tá chorando com a beleza do registro dessa história, que ela nem leu o livro ainda. Mary, você lê esse livro, porque ele é imperdível. De verdade, é muito bonito, né? Não sei, tem mais alguma coisa que... Deixa eu pensar aqui. Queria perguntar. Só completar esse raciocínio. A única coisa que... não é a única, mas o que está me ajudando agora a processar essa informação sobre a dor, porque para mim ela foi uma surpresa, certo? Apesar de ser autora, essa chave interpretativa para mim foi bem surpreendente. Mas o que está me ajudando agora é uma coisa muito inusitada. Eu acompanho o trabalho de uma fotógrafa canadense e que ela tem uma maneira de fotografar muito crua. Mesmo quando ela edita as fotos, as coisas ficam mais vermelhas, elas ganham sombras. Ela não é uma fotógrafa que busca a perfeição da imagem, ela busca a potência da imagem. Muito bem. Como todos os fotógrafos, ou praticamente todos, ela está sofrendo horrivelmente com a falta de trabalho agora na quarentena. E aí ela disse assim, como eu não posso sair para fotografar ninguém, se você tiver uma foto legal tirada pelo celular de maneira amadora, me manda que eu edito. Eu dou uma carinha mais profissional para essa imagem. E muita gente mandou fotos de parto para ela. E daí ela fez edições muito bonitas, edições que
realçam o sangue, edições que realçam o suor, edições, sabe? Uma Uhum. edição bem, bem bruta, digamos Bem assim. visceral, assim. Bem visceral, essa é uma boa palavra. E aí, por favor, me perdoe, porque eu não vou falar mal de cesariana, não é isso, de jeito nenhum. Mas as fotos mais bonitas de parto que ela foi selecionando e ela foi publicando eram aquelas em que a mãe estava absurdamente exausta, descabelada, sofrida, e que é como se a foto mostrasse um conjunto de horas que ela tivesse Tá. passado em trabalho de parto. E aí, de repente, ela se depara com o filho. E tem tanta dor nessa foto, tem tanto sofrimento, mas é a foto mais bonita de parto que pode ter. É exatamente a foto da Uhum. exaustão, é a foto da trajetória. E aí, essa ideia tem me ajudado, digamos assim, a incorporar a dor do livro. Não Uhum. faz sentido, mas é o Sim. que está me Eu ajudando acho que é agora. por aí mesmo. Eu acho que é por aí mesmo, porque quando você retrata alguns aspectos mesmo, quando você fala, por exemplo, tem um trecho que você fala do bullying, tem um trecho que você fala de como será que vai ser para os seus filhos, ou como é hoje, enfim, o próprio fato do adotivo, da adoção, esse adjetivo, né? Então, tudo isso que você vai tentando construir a partir desse diálogo com eles, né? Que você disse que ainda que eles hoje queriam um livro com figura, é um diálogo com eles. Isso tudo não são assuntos ou aspectos simples da vida, Não, é. né? E aí, então, e eu acho que o mais bonito é justamente isso. Você não fala de uma forma superficial, como se estivesse só levantando uma bandeira. Não, você vai trazendo aquilo com muita intensidade, com afeto, com delicadeza, com sutilezas, de como é que você foi chegando naquele pensamento. Toma muito cuidado para não ser assim, é um pensamento fechado, adoção é assim e pronto, ou ser mãe é assim e pronto. Sempre você vai colocando isso numa coisa assim, é assim nesse momento, é assim que a gente está conseguindo agora, é assim Uhum. que ser mãe para mim é nesse momento, é assim que vocês estão conseguindo ser meus filhos nesse momento, né? E isso tudo vai fazendo com que talvez para quem está lendo ali fique, nossa, que difícil, como é difícil viver assim. Não sei se as pessoas pensam dessa forma ou não, e pode ser que para algumas pessoas viver isso seria muito difícil, para você também não foi fácil, né? E eu acho que é isso que aparece, e é isso que aparece, É. Mas eu e é isso que aparece. tomei muito cuidado para o livro não ser prescritivo, assim, no sentido de, faça assim, esse é um passo a passo Uhum. que deu certo. Não, Faça assim que vai dar certo, né? Não. não. E se eu fosse escrevê-lo hoje, por exemplo, eu usaria sempre a palavra adoções no plural, porque elas são Uhum. muito diversas. Do mesmo jeito, eu usaria, acho que maternidades no plural. Eu já não usaria mais Uhum. no singular para Ah, isso é simplificar uma agora. coisa que eu queria, que assim, que também se alguém falasse assim, você recomendaria esse livro para quem tem interesse em que assunto? Para quem tem interesse em adoção e quem tem interesse em maternidade. Porque é um livro que fala, acima de tudo, sobre a maternidade. Uhum. Para mim ficou muito isso, assim, você não estava falando sobre a adoção, você está falando de como foi, como é ser mãe dos seus filhos. O Sim. fato deles terem vindo pela via da adoção foi uma escolha. Uhum. Isso também fica muito claro e você vai contando essa sua trajetória. Mas, assim, não é um livro assim, sobre a adoção, não. Ele é um livro sobre maternidade, sobre uma maternidade que veio pela via da adoção. Daí o tema da adoção entra bonito também, com todos esses subtemas que existem dentro da adoção. Mas, assim, especialmente sobre a maternidade, sobre como é que uma pessoa, uma mulher, vai se tornando mãe dentro dessa condição de filhos que vêm pela via adotiva. É muito lindo. Obrigada. É muito lindo. Deixa eu ver. Posso pegar mais um trechinho aqui? Por favor. Deixa eu ver. Deixa eu. Ai, gente, é tantos trechos que eu não sei nem qual que eu escolho.
Ó, tem um que fala da... Vou pegar aqui. Cadê? Tem um que fala sobre os... Na página 31. Ele chama Largura, a crônica, que você vai Ah, contando de uhum, como os pais do irmãozinho biológico dos seus filhos uhum. é, começa a ter assim, a importância de que vocês adultos mantenham alguma relação, para que as crianças também possam ter, né, ter uma relação assim. E É. aí, como você lida com isso, né? Você Deu para sabe. entender, gente? Na verdade, assim, os filhos da Cláudia, eles são duas crianças que são irmãos biológicos e eles têm outros irmãozinhos. Esses Uhum, outros irmãozinhos foram adotados por outras pessoas. E daí os pais de um desses menininhos, que é o Jô, o pai do Jô, né? isso. J-O do Jô, do Pará. Os pais do Jô falaram assim para Cláudia, se a gente quer que os meninos se mantenham com vínculos de fraternidade, a gente vai ter que criar um vínculo também, porque como é que vai ser, né? Eu achei Então, bem legal. e a gente está conseguindo isso. Outras pessoas já se incorporaram ao grupo, porque mais crianças foram sendo adotadas. E eu brinco dizendo que eu tenho irmãos por parte de filho. Uhum. A gente precisou criar pontes, os adultos precisaram interagir para que essas pessoas criem vínculos e, pelo menos, no mínimo até os 18 anos, mantenham contato com esses irmãos biológicos. E depois, como isso vai se materializar, só eles vão poder dizer, porque é uma relação entre eles. Mas para que essa Uhum. relação entre eles aconteça, os adultos precisam ter laços também entre si. Mas esse texto em especial, chamado Largura, ele teve muita repercussão junto a mães adotivas, porque eu falo da mãe biológica das crianças. E Uhum. no texto eu digo que minha filha pergunta se ela faz parte da nossa família. Eu respondo que faz. Daí eu começo a discorrer a respeito da mãe biológica. E em determinado momento eu digo assim, eu acho que é como se eu e ela nós estivéssemos numa corrida de revezamento. Porque uma passa o bastão para a outra, mas as nossas mãos não se tocam. Eu nunca a conheci. Talvez eu jamais a conheça. Mas Uhum. nós estamos juntas, nós fazemos parte de uma mesma missão, ela de trazê-los ao mundo e eu de criá-los de maneira saudável e feliz, e fazer com que eles cheguem na vida adulta com uma cabeça legal. E aí, as várias mães e vários pais adotivos me escreveram, dizendo que eles estavam muito surpresos e muito chocados com a minha descrição cordial em relação à mãe biológica. E alguns Uhum. disseram assim: ah, a gente não chama, a gente nem usa a palavra mãe, a gente usa progenitora, porque mãe é só a mãe que está criando, a mãe adotiva, a mãe que está ali do lado. E aí foi muito interessante, porque são maneiras radicalmente diversas de se tratar o mesmo assunto. Uhum. Dentro do universo da adoção, os pais adotivos eles podem ter visões completamente Muito diferente. contrárias, exatamente a respeito de como lidar com a história e com a presença dos pais biológicos, dos pais. Uhum. Meus filhos gostam de falar de mãe da barriga. Mãe da barriga é, é como a imagem dela vai nos acompanhar ao longo do tempo. Que é a imagem que eles vão Uhum. construir. A minha opção foi Sim. essa. Minha opção foi de cordialidade, de aceitação e tal. De dar esse espaço, né? Exatamente. Mas, Entenda, gente, espaço psíquico é um espaço afetivo, não é um espaço de conviver nesse sentido de compartilhar a vida, né? Mas de que isso tem um lugar na história das crianças e que isso faz parte delas também. mas eu queria deixar claro que às vezes você tornar-se refratário à família biológica do seu filho não é por ciúme. Alguns pais têm acesso a informações Muito terríveis, difícil, informações é. violentas a respeito do passado dos seus filhos.
violência essa, muitas vezes, advinda da família biológica, promovida pela Uhum. família biológica. E é muito difícil você amar um filho e conseguir perdoar quem fez mal a ele, mesmo que você não conheça a pessoa. É muito difícil. Então, Uhum. não estou, de alguma forma, nem criticando, nem condenando os pais que tentam É, isolar da família biológica, eu acho porque que isso cabe à sua normalmente, história. normalmente existe ali um lastro, existe um motivo, existe uma razão muito Uhum. forte para que essas reações aconteçam. Aí, de novo, a gente entra no âmbito das adoções, no plural, né? Justamente, E exatamente. Adoções, maternidades, né? Então você vê como, porque cada história ela é muito particular mesmo. sim, E acho ela que isso é. fica, isso também é bem importante. Não existe um posicionamento, e no teu livro você deixa isso muito claro, assim, não existe um posicionamento único, é assim que se adota, é assim que é mãe. Você vai Uhum. contando a tua história, vai trazendo essas temáticas, vai discutindo tudo isso muito assim, dentro daquilo que vocês estão vivendo, e isso nos toca. E é bem tocante. Eu acho que de tudo, eu mais tenho a dizer assim que é um livro tocante e que vale muito a pena ser lido, assim, é muito bonito. A O Ana Cláudia, a Flávia gente está quase terminando por conta do horário mesmo. Queria que você falasse para o pessoal aí como é que eles fazem para adquirir o teu livro. pronto. E a Ana Flávia está Alguém perguntando perguntou se se a vai ficar live vai gravada. ficar Ela vai ficar gravada. gravada sim. Vai. Vai, eu vou passar ela, vou deixar ela no YouTube do canal, como nossos pais. E também vou passar depois a transmissão para a Cláudia. Daí, não sei, acho que você vai colocar também no Eu teu Insta, vou né? colocar no perfil, vou. Então, para adquirir o livro, você entra em contato comigo, diretamente com a autora. Porque, assim, se o livro for para uma Pelo Insta livraria, do Pequena Prole? isso. Tá. Se porventura o exemplar for para a livraria, aumenta muito o preço final para o consumidor. Então, eu resolvi centralizar, digamos assim, esse aspecto da venda para poder fazer um preço mais democrático, um preço mais popular. Então, você pode solicitar um exemplar, a compra de um exemplar, tanto pelo perfil no Instagram, que é o instagram.com/pequenaprole, quanto por um e-mail que tem exatamente o mesmo título, pequenaprole@gmail.com. Tá dando super certo. Uma boa parte da tiragem já foi vendida, já foi comercializada. E apesar dos sustos do correio, que às vezes demora, até agora nenhum livro foi extraviado nem perdido. Todos chegaram a seus devidos donos, aos seus devidos leitores, exatamente. E daí é só mandar um e-mail para pequenaprole@gmail.com ou pelo perfil no Instagram. Mas é Joia. basicamente isso. Cláudia, muito obrigada. Passou voando. Acho que tinha muito mais coisa que eu queria falar aqui, conversar com você. Mas eu quero te agradecer muito. Recomendo muitíssimo. O livro é lindo, a capa é linda, a história é linda, enfim. E muito bem escrito e muito tocante mesmo. Então, agradeço muito a disponibilidade de conversar aqui comigo, com a gente aqui do canal. E que venham próximos livros infantis, quem sabe, né? Mas especialmente histórias que a vida de vocês, né, continue acontecendo de uma forma aí boa para você e para os seus filhos. Muito Tá bem? obrigada. Obrigada por fazer parte da nossa história, Josane. Você tem um papel muito importante nela. Obrigada Eu que pelo agradeço por você espaço ter para me falar permitido. sobre o livro e não percam a live do dia 25 com a Alexandre Lucchesi, que é uma Verdade. pessoa que fala sobre a adoção do ponto de vista dos filhos. E imperdível. Um beijo, Cláudia. Obrigada. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou nessa Tchau, tarde. gente. Valeu. Tchau, tchau.